Vamos lá? Transformações religiosas. A gente falou na última aula de algumas situações que foram acontecendo de ocupação de Israel para poder Israel começar a tomar forma. Falamos sobre a destruição do templo, sobre a ocupação, guerras, grandes momentos assim. Até indiquei a vocês que que lessem o livro de Macabeus. Cheguei a recomendar isso. Lê o livro de Macabeus para vocês entenderem. Um livrinho, um PDF que você colocou lá no grupo. Eu coloquei um livro para vocês fazerem uma leitura. Pois é, eu não fiz. Mas o de Macabeus eu não. Não, mas não tem problema, não tem tempo. Tem tempo. Tem tempo. Falando sobre esse livro, eu ia colocar na frente, fazendo. Não, ainda não. Você esqueceu das páginas das páginas. Olha lá, ele falou, imprimimos 100 e poucas páginas. 120 páginas. 120 lá? Ele está aposentado. Né? Mas é para vocês lerem, porque esse livro vai ajudar vocês a entenderem um pouco melhor tudo isso que a gente está falando aqui, e é importante para vocês entenderem tudo que foi acontecendo na vida dos hebreus até chegar à situação de Estado, de cidade-estado, tá? Vamos lá. Está em página? Página 10, lá embaixo, transformações religiosas. Então, olha aí, como a gente já viu, o cânon das escrituras foi concluído e os judeus agora estão de posse de uma coleção de livros sagrados, os quais vão permitir que eles criem uma identidade nacional indestrutível. A lei passou a ser estudada e guardada zelosamente. Agora sim eles agiam como um povo separado, que se guardava da corrupção ao seu redor. O pesado jugo do exílio fez com que valorizassem as suas tradições e a sua religião. Depois a gente vai precisar entender as consequências do exílio babilônico para o povo judeu, tá? Porque teve consequências seríssimas para eles, que causou uma grande mudança e forçou esse povo a se reestruturar política, financeiramente, religiosamente. Eles vão ter que reestruturar a vida deles. Foi nesse período que a sinagoga local ganhou enorme importância. Nela, as Santas Escrituras eram lidas e expostas de acordo com a interpretação e a tradução dos escribas, que foram se tornando mais e mais importantes. E nesse período que surge a lei oral, tão criticada por Jesus como um sistema de mandamentos e regras que por muitas vezes suplantavam até mesmo os mandamentos de Deus. Alguém já pega aí Mateus 15 para dar uma lida. Nesse momento agora, a gente só vai ter um único templo, tá? Que vai ficar em Jerusalém, que é o lugar oficial de adoração. Porém, vamos ter agora a presença de várias sinagogas espalhadas pela cidade. E o povo vai manter as tradições vivas, os costumes mais vivos do que nunca. Porque enquanto estavam no cativeiro, eles não tinham essa liberdade. Então agora é preciso resgatar as tradições. A lei oral o que tanto o apóstolo Paulo quanto Jesus falam de Tradição oral. Então eles começam a recuperar tudo isso que ficou guardado durante o período do exílio, que eles não podiam praticar. Agora a gente vai colocar em prática. E vão se tornar zelosos da lei. Guarda esse tema, guarda essa palavra, zelosos da lei. Depois a gente vai falar sobre isso. Um outro movimento que nesse período também cresceu e se tornou excessivamente forte foi a fé na vinda do Messias. Era a esperança que movia o povo. A gente passou por tudo isso desde o início, mas tem uma esperança, tem uma promessa. O Messias vai vir e vai nos libertar. A gente já falou da Guerra dos Macabeus aqui, daquele período de conflitos que o povo viveu
para poder se manter de pé, para não aceitar ser subordinado a nenhum estranho. E nesse momento, eles estão tão convictos de que eles precisam se libertar do poderio romano agora, que a esperança principal deles é o Messias surgir como grande libertador. Esse Messias vai ter que aparecer diante deles como o último rei que eles tiveram legítimo, que foi quem? Davi. Um cara imponente, de guerra mesmo, um cara corajoso, audacioso, que ia chegar e ia abalar as estruturas de Roma. E essa esperança que eles têm, essa impressão que eles têm do Messias que vai surgir, é passada para Roma também. Roma fica na expectativa de que esse povo está esperando um rei, um libertador que vai surgir, que vai abalar as estruturas do império. É por isso que quando Jesus aparece, mesmo não sendo reconhecido como o prometido, Roma fica de olho nele, porque o burburinho em volta de que o Messias está entre nós faz com que Roma fique com as antenas ligadas. O Messias não é o tal cara que ia libertar o povo judeu do Império de Roma, do poder de Roma? Então a gente tem que ficar ligado com esse cara. Ele pode ser uma grande ameaça. Só que a maior ameaça que Jesus representava não era para Roma, era para o próprio judeu. Porque quando ele chega, ele não chega para bater de frente com as leis de Roma. Ele chega para bater de frente com os costumes do povo judeu. Ele não chega para bater de frente com a lei mosaica. Ele chega para falar contra os costumes, contra o modo de vida. Vocês conhecem a lei, mas não vivem a lei. E a gente vai falar sobre isso também. Olha aí. Onde que eu parei? Outro movimento nesse período. Mais uma vez, hoje parar. Mais uma vez, sobre o jugo estrangeiro, Israel olhava para o horizonte, isso aí, aguardando a vinda do prometido. Inúmeras interpretações sobre ele foram desenvolvidas com base nas Escrituras. Ele era a esperança de Israel. Nesse tempo, o povo estava tão oprimido pelos romanos, tão sobrecarregado de impostos, tão sofrido, que de vez em quando se levantava alguém no meio da pobreza, no meio da miséria, dizendo, se intitulando o Messias. E se levantava para dizer o seguinte, dizer palavras que trouxessem esperança para esse povo. Toda hora aparecia alguém dizendo que era o Messias. Então era muito comum, de repente, no meio da crise, levantar alguém para dizer, se intitular o tal do Messias, o prometido. Então, quando Jesus surge nesse cenário, as pessoas já estão tão escaldadas de toda hora aparecer um Messias diferente, um falso Messias, que as pessoas também não acreditam que ele seja o verdadeiro Messias. Toda hora aparecia alguém dizendo que era o Messias. Era uma coisa comum. E por que isso acontecia? Porque o pobre, o oprimido, o necessitado sempre teve, sempre vai ter necessidade de ser acalentado pela religião. Isso é fato. Tá? Isso em todas as civilizações é assim. Quanto mais pobre, mais necessitado, mais oprimido, mais você vai buscar um caminho que te leve a Deus. Nem que seja um Deus diferente de Jeová, mas que seja um Deus que responda à sua religiosidade, à sua fé. É por isso que tem ditado, né? Todos os caminhos levam a Deus. E alguém vai dizer assim, nem que seja no dia do julgamento, mas vai. Se você até hoje não é difícil ver, mesmo no interior, lugarzinho humilde, até com uma portinha, né? Chama um cara aparecendo, que sou pastor, nem é mesmo, né? Não tem que não, né? Rapaz, lá no interior, é aqui. O pessoal Aqui na esquina. Aqui. Consegue conversar e do jeito, né? As pessoas vão, nessa comigo e some. É. Então, um cara que o cara fez um bairro assim, o pessoal começou, deu trocar, pagou, botou e tinha um aluguel, não sei o que, o cara, não, agora mais um dinheirinho para guardar, não sei o que, aí descobriu que não era pastor, não era nada.
Mas isso é comum. Além dos escribas, surgem outros dois grupos também nesse período, os fariseus e os saduceus. Os fariseus eram um grupo extremamente rígido na observação da lei. Seu nome significa separatistas, provavelmente dado pelos seus inimigos. Buscavam obedecer à letra da lei. Esses eram os famosos zelosos da lei, viu? Inclusive, Paulo veio desse grupo, Jesus veio desse grupo, né? Tem as raízes ali, né, nesse grupo de fariseus. Alguns estudiosos vão dizer que naquele tempo, a família que fosse tão pobre, tão pobre, tão pobre, era aquela que não possuía um pedaço de terra. Sendo assim, a família de Jesus estava entre essas que eram tão pobre, tão pobre, tão pobre, que não possuía a própria terra. A prova disso é que o pai dele era marceneiro. Só se dedicava a esses ofícios quem não tinha terra. Quem tinha terra cuidava da terra. Então ele vem dessa classe de pessoas pobres, humildes. Ele cresce nesse ambiente que ele sabe o que é dificuldade. A Bíblia não relata a infância, a adolescência, não fala sobre isso. Mas se ele chegou aos 33 anos, aos 30, 33 anos, ele passou pela infância, adolescência, mocidade. E durante esse tempo que ele morou com os pais, naquela região da Judéia, em Nazaré, ele viveu e presenciou tudo isso, a dificuldade que o povo tinha, a opressão do governo sobre aquela civilização ali, aquelas pessoas. E o que vai acontecer? Se a gente for analisar, dificilmente alguém que tenha nascido e crescido em berço rico, quando chega na idade adulta, vai defender pobre. A pessoa não sabe o que é pobreza, nunca viveu a pobreza, não sabe o que é necessidade. Jesus, quando ele inicia o seu ministério, todo o seu olhar é voltado para o pobre, para o necessitado, para o oprimido, para aquele que está marginalizado, está fora da cidade, está excluído da sociedade. O olhar dele é para essas pessoas. Primeiro, porque essa era a realidade dele, ele conhecia muito bem. E segundo, porque essa era a missão dele. Então, quando ele chega com essa mensagem, que chega nos ouvidos de João Batista, que ele, tem um camarada aí, um tal de Jesus, que está dizendo que é o Messias, e ele está pregando, está fazendo e acontecendo lá no meio do povo. E aí João Batista ouve e liga os pontos, né? As profecias, o que falavam a respeito do Messias, será que é ele mesmo? E aí manda os discípulos dele para ir lá falar com Jesus. Nós somos da parte de João e a gente quer saber, né? Quer saber do Senhor se o Senhor é o Messias mesmo, o prometido que a gente está esperando esse tempo todo. Por vários motivos, porque toda hora surgia o Messias se anunciando lá no meio do povo, e porque as profecias apontavam que ele agiria daquela forma. Então, a população local vai ter dificuldades para distinguir Jesus. Ele era uma pessoa tão simples, tão comum, que se misturava no meio dos outros. Não era a imagem do Messias, o ideal de Messias, né? Quando ele está lá no jardim, lá no Getsemane, cercado com os discípulos, e Judas leva os soldados romanos para prenderem ele é uma pessoa tão comum no meio dos outros, que os soldados não sabem quem ele é, porque ele não se destaca dos outros. As vestes não são sacerdotais, ele não usa roupa de aparência, ele é exatamente igual a todo mundo. E aí o soldado fala para Judas: como é que a gente vai saber quem é? Quando chegar lá, né? Você tem que apontar para a gente. É aquele que quem eu der o beijo. A dificuldade de se localizar Jesus no meio do povo
era essa, era que ele era exatamente igual a todo mundo. E aí a gente vê nos dias de hoje, eu não gosto de falar, mas eu falo. A gente vê nos dias de hoje, né, os camaradas que querem ser os semideus da parada, né? Sentar em cadeira forrada de ouro, essas coisas assim. Você já viu a apóstola Sol? Menino, eu vi esses dias no Maluca. Facebook. Já viu? Que aberração, Senhor do céu. A apóstola Sol, ela é a mulher do Apocalipse 20. É a mulher do Apocalipse. Ela falou que ela é revestida de sol, é ela. Ela se autodeclara. É cada coisa tão absurda, né? E o mais absurdo é que o povo segue. Não, quem né? segue? Mais absurdo é quem segue. Quem segue, isso aí. Olha, Vamos lá. Apóstola Sol. Provavelmente, o seu nascimento se deu como uma reação contra a politização do sacerdócio judaico, que se tornara um cargo cobiçado, vítima dos jogos de interesse com os governantes romanos, cresceram a ponto de se tornar uma das mais poderosas seitas da época, como prova sua influência contra a crucificação de Jesus. Eu já devo ter falado isso aqui, mas a gente está lendo agora, eu preciso comentar. Quando o povo, antigamente, para você ser sacerdote, você precisava vir de família de sacerdote, precisava ter a linhagem sacerdotal. Só que quando o povo sai do exílio e começa a reconstruir o templo, Ciro, quando libera o povo, ele libera por dois motivos. Primeiro, foi o próprio Deus que pegou Ciro assim, né? E usou ele como um libertador do povo. Segundo, boa noite. Boa noite. Segundo, ele permitiu que o povo voltasse a cultuar, né? Tivesse os seus costumes, fizesse a sua adoração, volta, libera o povo, reconstrói o templo, ele ajuda no que for necessário. E ele faz tudo isso não é só porque ele é bonzinho, não. Não é só porque tem um plano de Deus, mas é porque ele vai se dar bem com isso. Por quê? Porque o templo também funciona como um ponto de troca de moeda. O templo funciona como uma casa de câmbio, porque existem dois tipos de moeda que circulam. Do lado de fora do templo tem a moeda romana, e dentro do templo tem uma moeda sagrada. O dinheiro de César não pode entrar no templo. Então o que acontece? Quando o cidadão chega com o dinheiro, ele tem que passar no câmbio e trocar pela moeda sagrada. Ah, quanta santidade, né? Coisa bonita isso, né? Tudo bem, dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. Beleza. Troca a moeda porque no templo só pode entrar a moeda sagrada. Porém, Jesus, quando chega no templo, ele observa tudo que está acontecendo ali ao redor, no pátio, e ele fica furioso com a situação e sai quebrando tudo. Vamos entender isso aí. Por que isso acontece? Nesse tempo surge pela primeira vez aí o ofício de cambista, que é o camarada que vai fazer essa troca, fazer esse câmbio da moeda. Você chega com a moeda romana e troca pela moeda sagrada. Beleza. Só que quando as pessoas vêm ao templo para oferecer o sacrifício, quem mora perto traz a sua oferta de casa. Sua ovelhinha, seu cabritinho, seja lá o que for, sua pombinha, traz de casa. Mas quem mora longe não vai trazer um bode por não sei quantos quilômetros de distância, porque o bicho vai chegar morto. O que essa pessoa que mora longe faz? Ela compra o animal dos comerciantes ali fora no pátio, lá de fora do templo. Compra o animal, quando chega lá dentro, né? Passa pela revista para ver se esse animal vai ser aceito para o sacrifício. Porque tem condição, não tem? O animal não pode ter mancha, não pode ter defeito, tem que estar limpinho, direitinho, senão é rejeitado para o sacrifício. Então, quando ele chega com o animalzinho que passa pela revista, tudo no esquema, hein, gente? O camarada que faz a revista olha e acha logo um defeito no bichinho.
Pronto, condenou, não serve para o sacrifício. Não é Detran não, né? Falaram a mesma coisa ontem, a vistoria do Detran, Detran isso. isso não, né? Condenou o bichinho, não serve para o sacrifício. Pega aquele bichinho, então, e ó, isso aqui não serve para o sacrifício, está rejeitado. A pessoa desce rapidamente para comprar um outro animal, porque não vai voltar aquele estirão todo sem fazer o sacrifício, vai ter que dar um jeito ali. Desce rapidamente e compra um outro animal. Só que aquele animal que foi rejeitado, ele não é descartado. Ele é entregue para o comerciante, que vai botar ele na roda para vender de novo. Então, o problema não era a venda dos animais para oferta, até porque Precisava sensato. acontecer. Era a corrupção. Era a maneira como as coisas estavam acontecendo e com permissão do pessoal do templo, dos sacerdotes, dos levitas, que eles tinham conhecimento disso, porque eles também ganhavam uma participação nisso aí, a famosa continha. É o jeitinho, Entendeu? Então, quando Jesus chega, esse jeitinho aí é antigo. Quando Jesus chega no templo e percebe o que está acontecendo ali, é isso que enche ele de ira. Porque os sacerdotes, que deveriam ser as pessoas principais a dar o exemplo para o povo acerca de caráter, de moral, de costumes, de tradição, são essas pessoas que estão desviadas. Como é que elas vão conduzir o povo? É aí que ele vai dizer, são cegos conduzindo cegos. E ele olha para Jerusalém e chora. Né? Eu choro porque esse povo está igual. Não tem povo. Esse povo está igual ovelhas sem pastor, porque a liderança religiosa naquele momento não estava envolvida, não estava empenhada em cuidar do povo. Tudo isso deixa ele indignado. Então a fala dele vai ser toda voltada para a liderança religiosa. Ele em nenhum momento ele ataca Roma. Não está preocupado em atacar Roma. O problema não é Roma, o problema é a liderança religiosa que não cumpre o seu papel. É isso. Vamos lá. Engraçado, eu estava lendo Malaquias semana passada e Malaquias, o último profeta antes de João Batista, e fala exatamente isso. A exortação do profeta sobre a corrupção desses sacerdotes. Exatamente isso. Aí a gente vê, na hora da oferta, é muito comum acontecer isso. A pessoa pega o texto na Malaquias 3 400 anos antes já... e começa a ministrar a oferta em cima de Malaquias 3:10 para dizer que o povo está roubando o que é do Senhor. Ai, peraí. Esse texto não é para o povo, esse texto é para o sacerdote. É o sacerdote que está roubando. É o sacerdote. Então, quando o ministro está no altar falando de oferta para o povo, dizendo, vocês estão roubando o que é de Deus. Não, está falando dele mesmo. No versículo 7, capítulo 1, ofereceis no meu altar pão imundo. E ainda perguntais, em que havemos profanado? Malaquias É isso aí. É um livro falando dessa situação que a liderança religiosa chegou. A vergonha que eles representam para a nação. E os 400 anos de silêncio não foi à toa, olha o estado como é que estava Não o foi à sacerdote. toa, não foi à toa. E se você procurar ler, tem muita coisa, muita literatura boa que foi produzida nesse tempo. É porque não entrou no cânon sagrado, mas literatura de qualidade, que dá para você conhecer a história do povo, saber o que estava acontecendo por trás de tudo aquilo ali, como que as coisas aconteceram. Eu tenho um aluno que ele leu Macabeus e ele falou assim, eu estava no meio de um filme de ação, foi emocionante. Mas é legal você ler o livro, você entender tudo que aconteceu naquele momento, é importante. Vamos lá. Os saduceus, por sua vez, têm o seu estilo, provavelmente, dos filhos de Zadok. Recebem esse título dos filhos de Zadok, que tiveram o sumo sacerdócio a partir de Davi. 2 Samuel 8,17 diz o que, gente? Quem achar, manda bala. Ou de um Zadok, que viveu cerca de 250 anos antes de Cristo, ou ainda da palavra hebraica que significa justo, não sendo fácil determinar com exatidão. Achou, pode ler. 2 Samuel 8,17. Sadoc, filho de Aitude, e Emelec,
filhos de Abiatar eram sacerdotes e Seraias escrivãos. Isso aí, eram sacerdotes. Também eram zelosos na guarda da lei, porém tinham uma visão bastante diferente da dos fariseus. Olha aí. Só consideravam os 5 primeiros livros como regra e eram céticos quanto a certas ideias como anjos e espírito. Eram um tipo de materialista e tinham bastante proeminência no sinédrio e se tornaram fortes opositores de Jesus. Essa galera aí, por ser tão materialista, eles vão agarrar-se a essa questão do tempo de uma maneira frenética. Por quê? O povo veio do exílio, não tem mais tempo, vamos reconstruir. Agora que o templo é reconstruído, os sacerdotes que vão trabalhar no templo não precisa mais da exigência da lei de vir de linhagem sacerdotal. Ah, não, como é que faz? Tem que ter QI. Quem indica? Se alguém indicar você para o cargo, aí a gente vai começar a profissionalizar o pessoal do templo. Começa a surgir os profissionais do templo. Profissional do culto. Foi indicado, agora você vai receber um bom salário, tem um cargo muito bom, tá? Tem chamado, né? Pois é. A sua família vai ter regalias, você vai viver bem. Essa turma não quer mais largar isso aí não, gente. É como se fosse um concurso público. Você sabia que em algumas igrejas, eu convivo com algumas pessoas assim, por exemplo, chegar lá na padaria, são os pregadores que vão na igreja. Eles conversam como se fosse o mesmo mercado, indiferente, não sei o que eles ganham. É assim mesmo. Do que eles ganham para pregar. Eu acho isso um absurdo. Há um tempo atrás, ficou famoso esse vídeo no YouTube da Helena Raquel nos Gideões, falando sobre uma pregação sobre o lenço, cajado e o anel. Vocês chegaram a ver isso? Depois vocês procurem no YouTube. A Helena Raquel foi convidada para pregar nos Gideões e ela trouxe uma mensagem, uma palavra que falava contra a liderança, contra os pastores, os principais da igreja. E foi uma vergonha muito grande, porque a palavra revelou o pecado no altar. A partir desse dia, os gideões excluíram ela, nunca mais ela foi chamada para pregar. E começaram uma campanha difamatória contra ela. Só que ela foi usada por Deus ali para apontar o pecado no altar. E depois disso, teve um outro senhor que também era um dos líderes ali dentro, e o Espírito Santo tomou ele no meio do culto para apontar também o pecado do pastor no altar. Enfim, como é que funcionava esse esquema do Gideão? Não sei se ainda é assim, deve ser, porque onde rola dinheiro, né? Um pastor chegou para mim e perguntou assim: você acredita que aquela palavra que ela trouxe era verdadeira e era para o líder da igreja? Eu falei: eu acho que não. Eu acho que não, porque é uma coisa muito séria. Eu falando, eu acho que não. Uma coisa muito séria aquilo ali. Porque a palavra foi direcionada ao pastor presidente. E aí ele falou assim: mas foi aquilo mesmo, porque os gideões é um esquema financeiro muito grande. Não é um esquema espiritual, é um esquema financeiro. E aí ele começou a me mostrar como funcionava aquilo ali. Eu fiquei parada, eu fiquei de boca aberta. Ele falou assim: olha, uma pessoa que nunca pregou no Gideão, para ela ir a primeira vez pregar, ela tem que pagar. Ela paga, na época, ela pagava R$5.000 para poder entrar para pregar. Se na pregação que ela trouxer bombar realmente, né, levantar a multidão, fizer sucesso, no próximo Gideão
ela já vai estar famosa, porque aquilo ali é uma divulgação nacional, todo mundo convida o cara para pregar, e no próximo ela já não paga, ela ganha, ela é paga para ministrar ali. Então todo mundo quer ir. Eu falei, é mesmo? Então quando os caras querem fazer aliança, querem fazer acordos, quer ficar mais próximo daquela turma ali, para poder estar sempre sendo chamado, né, para estar em evidência, ele compra presentes e envia para o pastor presidente. Então, disse que vazou um áudio, saiu na internet e tal, um pastor conhecido aí comprou um Rolex de ouro e mandou de presente para o tal presidente lá, para ele poder ser convidado. Eu já ouvi, não sei se é verdade, que é um grande esquema de lavagem de dinheiro. Também. Como eu já ouvi também que a Dona Epe é. Não sei se meu irmão trabalha na Dona Epe, assim, ele me conta coisas que eu imagino que não seja dinheiro de cristão, mas também tem. Mas, cara, tem. Então, assim, no meio de tudo isso, no meio de tudo isso, a gente sabe que o Espírito Santo tem liberdade para trabalhar, e no meio de tudo isso, muita gente se converte, não sabe disso. E essas pessoas que agem dessa maneira vão dar conta com Deus. A gente fica chateado, fica triste com essas coisas, mas todo mundo vai dar conta. Eu vou dar conta, você